E aqui é o Marcos Vinícius da Investor, estamos no módulo 6, Gestão de Investimentos com Recursos Previdenciários, e o submódulo Legislação Específica de RPPS, que é a Lei 4963, a Resolução do Conselho Monetário Nacional, que fala aonde que o RPPS pode investir o dinheiro dele, certo? Eu dividi esse submódulo aqui, ó, 6.3, Legislação Específica de RPPS, dividi em 4 partes, para ficar mais fácil aí para vocês trabalharem o conceito, né? Não ficar vídeos tão longos. Então essa história aí, fazer bastante exercícios, ouvir o que eu estou falando aqui, se preocupar com isso, anotar, que aí você passa tranquilo na prova, beleza? Então olha só, quem cuida, daqui para frente, gente, esse módulo, nós vamos falar de como que o RPPS deve investir o dinheiro. Então esquece Secretaria da Previdência, tá? Ó, quem manda agora é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário são os ministros do governo, mais o presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, que tem status também de ministro, né? E eles julgam, eles que fazem... Isso não cai, tá? Quem é o Conselho Monetário, tal, tudo. Mas eles que falam como que deve ser feito os investimentos, como que deve funcionar o mercado financeiro, como que deve funcionar os bancos, as instituições financeiras. A gente ouve falar muito do Banco Central, porque é o Banco Central que é o porta-voz do Conselho Monetário. Os dois foram criados na mesma lei, o Conselho Monetário e o Banco Central, em 1964, certo? Só que o Conselho Monetário manda, faz as legislações, as resoluções, tal, tudo, e o Banco Central executa, tá? Então, nós vamos ver aqui, essa daqui é 25 de novembro de 2021, teve essa resolução 4963, que define as regras de investimentos para os regimes próprios de previdência social. A resolução traz as regras para as políticas de investimentos e limite de alocação de recursos nas diversas classes de ativos. Às vezes eu já pergunto isso daqui, né? O que é a resolução 4963 do Conselho Monetário Nacional? É a única do Conselho Monetário que vocês, como RPPS, vão conversar, vão ler, vão respeitar, vamos dizer assim, certo? E, então, essa frase aqui é importante, ó. A resolução traz as regras para fazer a política de investimento e os limites de alocação dos recursos, onde que eu posso colocar o dinheiro. Será que se o RPPS tiver 100 milhões, eu posso pegar 100 milhões e colocar tudo em ações? O Conselho Monetário vai falar que não, né? Que é só 30% em fundo de ações, o máximo, né? Então, e limites de alocação de recursos. Tinha uma outra lei que era 3922, 3922, teve uma outra anterior, 3975, enfim. Teve várias outras aí e a atual é a 4963, que aqui cai na prova para vocês, beleza? Então vamos entender um pouco dessa lei, vamos ficar em cima dela, ó, já entro no segundo slide falando sobre a lei, né? Ó. Como sempre os meus slides são isso, né? Aqui está o módulo onde que eu estou, aqui está o que eu estou falando, regras de investimentos para regimes próprios, alocação de recursos, alocação, onde você vai colocar o seu dinheiro. Alocação de recursos é isso. Onde você vai alocar os seus recursos, onde você vai colocar o seu dinheiro, né? No artigo 2º, a resolução já fala de cara quais são os segmentos que a RPPS pode investir, né? Ó, observadas as limitações e condições estabelecidas nesta resolução, os recursos dos regimes próprios devem ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação: renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, fundos imobiliários e empréstimo consignado. Fora isso daqui, a RPPS não pode investir. Porque tá vendo aqui, ó, essa parte do miolo aqui, ó, é só via fundo de investimento. Aqui é só via FI ou FIC. Lembra? FIC é fundo de investimento em cotas, ou FIC é fundo de investimento direto em ativos financeiros. Então, ó, renda variável, investimento exterior, investimento estruturado, fundo imobiliário são fundos de investimentos. A renda variável, dá para você aplicar direto em ações da Petrobras? Não.
tem que aplicar num fundo de investimento que aplica em ações da Petrobras, ok? Esse renda fixa, a maioria das vezes, também são fundos. Na grande maioria aqui também são fundos. Mas aqui a gente pode aplicar em título público federal e títulos de bancos. Que é CDB, letra financeira, LCI, LCA. Então, e além disso também fundos de investimentos. Então, renda fixa deixa a gente aplicar diretamente em títulos. Quanto por cento? Nós vamos ver. E o empréstimo é só consignado para servidor vinculado ao ente federativo que é vinculado ao RPPS. Não pode ser empréstimo para a prefeitura, empréstimo para uma outra autarquia, para uma outra fundação, ou se não para servidores de uma outra cidade. Não, mas é empréstimo consignado. Não vai ser outro tipo de empréstimo. Então por aqui já dá para você matar muitas coisinhas, tá? Mas antes de entrar em cada um deles, saber qual que é o percentual, algumas características, né, sobre isso, vamos, porque tem outra questão aqui, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui. Bom, renda fixa é CDB, título público federal, né? Renda variável, ações, investimentos no exterior, aplicar em ativos que investem no exterior, em títulos do exterior, em dólar, né? Fundos e investimentos estruturados. Esse daqui costuma cair. O que é investimento estruturado, cara? Fundo imobiliário investe em imóveis, né? Esse é fácil. Empréstimo consignado empresta para o servidor. Então, no artigo 2º, parágrafo 1º, a resolução já explica o que é investimento estruturado. E é uma questão que costuma cair na prova. Como que cai? Segundo a resolução 4963 do Conselho Monetário Nacional, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, o que ele considera como investimento estruturado? Aí são esses três aqui, ó. Esses três bonitinhos, ó. Fundo de investimento classificado como multimercado. Lembra que eu expliquei para você? Ah, não lembro. Vai no módulo anterior que é só sobre fundos, certo? O segundo ou terceiro bloco está falando muito sobre o que é o multimercado, o que é o participações, o que é a renda fixa, o que é ações e por aí afora. Multimercado ele aplica em várias coisas. Quando você aplica num fundo multimercado, o gestor ele pega seu dinheiro e faz o que ele quiser, certo? Participações é aquele fundo que compra empresas, compra participação de empresas, ou até tem um nome esquisito, né? Private Equity, né? Então, fundo de participações e ações mercado de acesso. Lembra do mercado de acesso? São empresas que não chegaram a abrir capital, elas fizeram todo o trâmite para lançar ações, para fazer uma operação de lançamento de ações do mercado, para abrir capital, mas por determinada situação de mercado aí, ou da empresa mesmo, ela tirou o pé do acelerador, falou, peraí, vamos esperar mais um pouquinho aí. Então eles ficam no negócio que chama mercado de acesso, já fez todo o trâmite para lançar as ações, mas ainda não lançou, pode ficar até 7 anos nesse ambiente aí, esperando a melhor hora para vender as ações, ok? Então, decorebinha. E é bom vocês começarem a escrever. Pega um papel, faz uma tabelinha ali, ó. O que são investimentos estruturados? É o multimercado, o participações e o ações mercado de acesso. Pode confundir, né? Às vezes fala assim, ações mercado de acesso é classificado como o quê? Muita gente vai para o renda fixa, renda variável, né? Muita gente vai, renda variável, ações. Mas o ações mercado de acesso, pela ótica do Conselho Monetário Nacional, é considerado fundo estruturado, ok? Então, é muito cacique e pouco índio, né? Vocês perceberam? A gente está aqui, ó, recebendo ordem da Secretaria da Previdência, Ministério Público, Tribunal de Contas, Conselho Monetário Nacional, CVM, tá vendo? Constituição Federal,
né? Que aí já pega secretaria e tudo mais ali. Bom, então é muita gente. Por isso que às vezes fica esperto com isso daqui. Esse módulo, ele vai cair assim, ó, de tudo, esse módulo 6.3, submódulo, né? 6.3 aí. Vai cair como, pode ver, né, quando na apostila aí, na primeira página tá lá, né? São 5 questões para dirigente, umas 2 questões para conselho fiscal e 2 para conselho deliberativo, e o comitê de investimento cai umas 10, tá? Beleza? Então, ó, investimentos estruturados. Outra coisa que a resolução já se preocupou em definir, no artigo 3º, é o que são recursos. Porque a regra tudo fala aqui, né? Pegar os recursos do RPPS, toda hora a gente vê isso. Pegar os recursos do RPPS para aplicar em determinados lugares. O que são recursos, então, do RPPS? Nós já vimos isso em outros módulos, né? Gente, tudo que é vinculado ao RPPS, em termos de dinheiro, de bens, de imóveis, são recursos previdenciários. Podem ser utilizados para pagar aposentadorias e benefícios, aposentadoria e pensão, tá? Então, até a lei, ela discriminou várias coisas aqui, ó. Por exemplo, disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital. Bom, vamos traduzir isso daqui. Disponibilidade é o dinheiro em conta corrente. Em contabilidade, de uma forma geral, disponibilidade é dinheiro em caixa. Oriundas das receitas correntes e receita de capital. Não vai cair a gestão contábil para vocês, tá? Era uma coisa que até caía, só que a versão 20 aí tirou, tanto do básico para o intermediário, a parte de gestão contábil. Mas receita corrente no RPPS são os descontos previdenciários, é contabilizado como despesa corrente. Desconto dos 14% seu, do que o patronal paga, são as receitas correntes, recebe isso daí, né? A rentabilidade dos investimentos. E se sobrar alguma coisa na conta corrente, às vezes o RPPS não investe, né? Tá lá, é considerado recurso. E o de capital, né? E receitas de capital? Receita de capital é quando o RPPS vende um imóvel vinculado a ele, vende algum bem, aí pega uma receita de capital, né? Essa receita de capital também é considerada recurso. Então é o dinheiro na conta corrente, filho. Basicamente, dinheiro que está lá na conta corrente é recurso. Demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio. Demais ingressos financeiros, tudo que entra. Tudo que entra de grana ali no RPPS. As aplicações financeiras, né? Vocês têm, o dinheiro está aplicado nos bancos, em fundos de investimentos. Às vezes está aplicado em títulos mobiliários, CDB, título público federal. Valor mobiliário é cota, né? A aplicação financeira geralmente está em valor mobiliário, em cotas. Cotas é um valor mobiliário. A diferença de título para valor mobiliário é que valor mobiliário é a CVM que manda, título não. Título mobiliário é o Banco Central basicamente que manda. Porque os títulos mobiliários que a gente pode investir é título público federal e CDB. CDB é um título de banco, certificado de depósito bancário, são títulos. Valor mobiliário são ações, debenture, cota de fundo de investimento é valor mobiliário. Entendeu? Então, por isso que o pessoal fala ativo financeiro, mistura os dois, tudo. Ativos financeiros, ativos vinculados por lei ao regime próprio. Ativos como eu disse, né, terreno, receber aluguel de algum lugar, demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. Enfim, tudo que é vinculado ao RPPS, em termos que pode ser quantificado, né, como valor, é recurso, é grana. Entendeu? Então assim, vamos ver como que isso daí, o que não é, o que pode cair aqui que não é? Receita do ente federativo, não várias outras coisas, tudo que fuja do ambiente do RPPS ali, da contabilidade do RPPS, não é dele, ué. É meio simples isso daqui, né? Então, tomar cuidado com isso. Na verdade, cai mais outras questões. Quer ver uma questão que cai bastante? São essas outras, já estou até uma dica para vocês, ó. Que é uma coisa que nós cansamos de ver em outros módulos, né? Ó.
os recursos do RPPS devem ser mantidos e controlados de forma segregada dos recursos do ente federativo. Importantíssimo, né? Cansei de falar isso, ó. O RPPS tem que ter CNPJ próprio. Toda a grana do RPPS, das aposentadorias, tem que ficar desvinculado do ente federativo. Não pode misturar. Entendeu? E geridos em conformidade com a política de investimento. Agora aqui está falando dessa política de investimento que nós vamos entender também uma questão que cai para vocês, ó. E geridos em conformidade com a política de investimento estabelecida e os critérios para credenciamento das instituições e contratações de forma independente. Então aqui tem duas coisas, né? Tem a grana que entra, ó, tem o dinheiro, tá aqui, ele entra no RPPS. Aqui é o RPPS, tá? E aí o RPPS vai pegar e vai investir o dinheiro. Esse investimento aqui, ó, ele tem que seguir uma regra que é a política de investimento. Um ano antes, nós temos que... A política de investimento é isso, ó, eu vou falar o dinheiro que está entrando no RPPS, o que eu vou fazer para o ano que vem com ele, aonde que eu vou investir 10% em tal coisa, 50% em tal coisa, 100% em tal coisa, é isso que eu vou falar para ele. A política é isso, né? E também, em conformidade, como eu vou investir em alguns lugares, eu tenho que credenciar esses lugares. Imagina, eu invisto em algum lugar que é um picareta, ou que não tem licença para fazer o que está falando que faz. Então esse credenciamento aqui, ó, também tem que ser bem claro, né? Mas esse amarelo é muito importante. O dinheiro do RPPS, em momento algum, ele devolve, transita na conta do ente federativo, tá? Em momento algum. Tanto que aqui fala, né, ó, para garantir a segregação, os recursos do RPPS deverão ser vinculados a órgão ou entidade gestora com inscrição específica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ó. Então, o RPPS tem que ter o famoso CNPJ, ó, CNPJ. Ah, Marcos, mas o meu não é um instituto, é um fundo de previdência, está vinculado à prefeitura. Não está vinculado. Tem que ter um CNPJ próprio para ter escrituração contábil própria. Escrituração contábil, os demonstrativos de balanço. Você que é do Conselho Fiscal, você não analisa o balanço patrimonial do RPPS para ver se está tudo ok, os balancetes? Então, isso tem que ter escrituração contábil própria. Se ele não tivesse CNPJ, teria que ser o da prefeitura. Entendeu? Então, fala aqui, ó. Pode escrever aqui, ó. Mesmo sendo fundo previdenciário. Sendo fundo previdenciário, sendo autarquia, que é o caso do instituto, né? Também, qualquer um deles tem que ter o CNPJ, ok? Tem que ser separado. E sobre a política de investimento, pode cair o seguinte para vocês. Os responsáveis pela gestão do RPPS, antes do exercício, eu tenho que fazer a política aqui. Cuidado que caiu na minha prova assim, tem que fazer antes, durante ou depois? Antes, não é durante, não. Antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos. O próprio nome já fala o que é, né? Política anual da aplicação dos recursos. Onde que eu vou aplicar? Então, para isso que serve. Aí cai mais isso, né? Se tem que ser feito antes, se tem que ter feito depois. E pode perguntar o seguinte para vocês. Essa política anual tem que escrever o que nela? É onde que a gente vai aplicar, mas mais o que? Tal. A prova no artigo 4º, a lei, né, a resolução no artigo 4º, ela até fala o que precisa. Eu já vou dar um resumo para você. É nada de... Você não precisa colocar na política de investimentos a situação financeira do RPPS, a situação financeira do país, a análise macroeconômica do RPPS, do país. Não, pode ver que, olha assim, ó, inciso 1 aqui, o modelo de gestão a ser adotado e critérios para a contratação de pessoa jurídica. Olha, nós vamos usar a gestão vai ser própria, nós que vamos administrar.
E os critérios para contratação vai ser o da lei. Nós vamos pedir esses documentos que tem. A lei mesmo já fala o que você precisa, né? O que você precisa de documento para cadastrar uma pessoa. Pessoa jurídica que é o banco, né? O banco que vai pegar o seu dinheiro. Aí você tem 100 milhões lá, você vai pegar 10 e vai investir no Banco do Brasil. Tem que fazer um prévio cadastro. Antes de investir, tem que fazer um cadastro, né? Então, quais são os critérios? Os critérios da lei. Estratégia da alocação dos recursos. E aí, qual vai ser a estratégia? Nós vamos investir mais agressivamente, de uma forma mais defensiva? Como que vai ser? Parâmetro de rentabilidade perseguido, importantíssimo, né? A meta atuarial. Qual vai ser a rentabilidade que a gente vai perseguir, que o atuário falou pra gente? Onde que nós vamos colocar tanto por cento vai ser os limites de diversificação e concentração. Ó, tudo referente à gestão do RPPS, tá vendo? Não tem nada de analisar o balanço da empresa, o balanço do ente federativo, o balanço patrimonial não sei de quem, não. Fica dentro da RPPS. Metodologia, os critérios e as fontes de referência a serem adotados para a precificação dos ativos. Qual é o critério? Quando eu aplico em título público federal, eu vou marcar mercado, essa marcação a mercado vai ser feita como? Os extratos do fundo, vou pegar extrato, vou pegar o saldo do fundo, de que data? Né? Quais são os critérios, quais são as fontes de referência que eu vou utilizar? Então, também, referente à análise prévia dos riscos dos investimentos, antes de eu entrar no fundo, quais são os riscos que eu vou mensurar, né? E diretrizes para o seu controle e monitoramento. Avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos investimentos. Eu esperava que tinha isso. Está tendo como que nós vamos acompanhar? Reuniões mensais, reuniões semanais, a elaboração do relatório elaboração do consultor com relatório assim assado, entendeu? Plano de contingência, caso você descumpra os limites, requisitos previstos nessa resolução. Às vezes você estoura o limite era colocar 20%, você colocou 30%, estourou o limite, recebeu notificação. Pô, qual vai ser o meu plano de contingência? Se eu receber a notificação, o que eu vou fazer para não acontecer isso de novo? Basicamente até aqui, tá? O inciso 5, vocês percebem? O que eu... Precisa gravar, Marcos? Não, dá uma lida nisso, mas põe um resuminho assim. A prova, quando cai, ela é meio previsível. O resumo que eu ia falar para você é assim: nada que seja de análise da economia do Brasil, a economia a situação do ente federativo, a situação atuarial, a situação do servidor. Não, é o que você vai fazer com o dinheiro. Onde que eu vou colocar? Você pode usar até essas informações, né, informações econômicas do Brasil como pano de fundo para sua estratégia. Estamos investindo assim porque a conjuntura atual não favorece risco, tal, mas não pede isso. Pede só coisas relativas a onde que você vai colocar o dinheiro, ok? Então, isso daí é política, falaria mais para você, não precisa decorar isso, é mais em cima dessa questão. Então, se cair coisa assim, das alternativas abaixo, o que não precisa colocar na política? Análise da situação econômica em prefeitura, análise da situação econômica dos segurados, entendeu? Análise macroeconômica do Brasil e do mundo, nada disso, beleza? Então, é isso daqui. Uma coisa que volta e meia cai, principalmente para dirigente, conselho fiscal e deliberativo, tá? A política de investimentos deve ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Muita gente acha que é pelo Comitê de Investimento. O Comitê de Investimento vai implementar a política, mas quem aprova é o Conselho Deliberativo, tá? Muitas questões já caíram assim. Quem que aprova a política de investimento? Conselho Deliberativo, Comitê, né? E tem que aprovar a política antes do exercício a que se referir, né? Lembra? Não é durante o exercício. A prova tem mania de, às vezes, mudar das alternativas abaixo qual que é a frase correta. Ela coloca essa frase, coloca aqui ao invés de antes, coloca depois. Ou tira Conselho Deliberativo, coloca com Comitê de Investimento. Olha lá, e constitui-se em um mandato a ser observado pelo responsável pela gestão, participar dos processos, mas essa parte de cima aqui é importante, tá bom?
Marcos, eu fiz a política de investimento hoje, só que em dezembro, só que chegou agora em abril, eu quero mudar a política. Eu acho que a gente vai investir um pouquinho mais em ações. Pode? Pode, ó. Tá aqui, ó. A política de investimento poderá ser alterada no curso de sua execução com vistas à adequação ao mercado à nova legislação. Com vistas à adequação ao mercado financeiro ou a uma nova legislação, né, que aconteça aí e tal, desde que aprovado, ó. Então, coloca aí, toda mudança da política também tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, hein? Às vezes a prova fala assim, não, para fazer a política é o Conselho Deliberativo, agora a mudança no transcurso do ano lá pode ser feita pelo comitê. Não. Tanto a aprovação da política como a mudança na política, tá aqui, ó, tem que ser aprovada pelo Conselho, tá? Cuidado com essas duas pegadinhas aí. Tanto às vezes a prova tenta separar os dois, né? Fala assim, não, para mudança é o comitê que está lá para isso. Não, o comitê só vai implementar. Quem mexe na política é o Conselho Deliberativo, tá? Coloca aí, por gentileza, não erra esse tipo de questão, ok? Senão eu vou ficar triste. Ó, a política de investimento deverá permanecer à disposição da Secretaria da Previdência pelo prazo no máximo de 10 anos, prazo mínimo de 10 anos. Teve alunos que me falaram 10. Então, 10 anos, Então não se assuste se a Secretaria da Previdência virar para você e falar assim, ou então, quero a política de investimento, vai dizer que você está em 2026. Você vai dizer, quero a política de investimento de 2016. Você, 2016? Eu quero aquela que assinou, não quero a escaneada não, eu quero a original, que vocês assinaram, onde que tá? Mas não tem não. Tem que ter, ó, 10 anos no mínimo, lá no arquivo, ó. Vai lá nas gavetas, põe lá e deixa lá. Beleza? Então, cuidado com essa questão. Então é isso, até aqui importante, para um pouquinho, vamos por partes, esse legislação específica cai bastante, tá? Dá uma boa lida aí, faz os exercícios e depois nós vamos para a segunda parte, que é uma parte importantíssima, né? Que é o quanto que a gente pode colocar em cada investimento, tá? Estuda aí, ó, vai dar tudo certo.